Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a palavra unção. Para que serve a unção? Antes de entrarmos no contexto, precisamos entender primeiramente o que significa unção. De acordo com o dicionário Vini, a palavra ungir, que significa manchar, significa literalmente este termo ungir, e a palavra manchia significa ungido. A palavra manchar, ungir, significa literalmente unção, consagração ou untar com óleo. Está muito relacionado a isto: aspergir, derramar, untar com óleo. E a palavra manchia, que significa ungido, está mais relacionado a uma capacitação divina, ou seja, uma delas vem por orientação divina e a outra delas vem da parte do próprio Deus, uma capacitação divina. A palavra ungir, ela na Bíblia Sagrada, no contexto principalmente do Antigo Testamento, era-se muito utilizada para a separação de algo ou de alguém. Veja o que diz o texto sagrado em Êxodo capítulo 40, verso 9 ao verso de número 15. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da consagração, e os lavará com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo em suas gerações. Note, meus queridos irmãos, que a palavra unção, ela também tem um estreito ligamento com a palavra santificação. Quando nós ungimos, de acordo com o texto sagrado, algo ou alguém nós estamos separando este algo ou alguém para o Senhor, e estamos o santificando. A palavra santo significa, na sua forma literal, separado. Podemos definir a palavra santo como separado para Deus com exclusividade. Ungir nada mais é que uma confirmação desta separação de algo ou de alguém para o Senhor. Então a palavra unção podemos entender que nada mais é que uma ordenação, ou seja, nós separarmos alguém para o exercício de uma atividade ou para uma obra. Mas para que serve a unção? A unção, ela nada mais é ou ela serve para mostrar quem somos e mostrar quem nós não somos. Mas o que significa isto? Nós podemos pegar no texto sagrado o exemplo de Saul e de Davi. Note que quando Saul ele foi ungido, foi separado, ou melhor, antes da unção, Saul
ele vinha de uma família nobre, tradicional, e de uma conduta que não era inquestionável, não tinha de que se questionar a conduta de Saul. No entanto, após a sua unção, Saul ele se torna um homem maligno. Saul ele se torna um perseguidor. Eu tenho a convicção de que todos os meus ouvintes, ou a maior parte deles, já ouviram a expressão: queres conhecer alguém? Então dê-lhe poder. Essa expressão, ela retrata muito bem os nossos dias se nós trazermos para o contexto eclesiástico ou contexto da igreja. Sabe aquele irmão, muitas das vezes, que era um bom crente, às vezes era um bom porteiro, era um bom cooperador da casa do Senhor. E o seu líder, muitas das vezes, ele, observando que ele é um crente fiel, talvez fiel de presença nos cultos, ou talvez fiel nos dízimos, e uma forma de reconhecimento ou retribuição pela sua participação, este líder, ele simplesmente resolve separá-lo, ou ordená-lo, ou ungir a um cargo dentro da obra do Senhor. Então, quando ele adquire talvez o diaconato, ou talvez, quem sabe, adquire o presbitério, e aquele irmão que outrora participava, aquele irmão que outrora fazia coisas para a obra do Senhor, agora começa a perseguir, agora começa a dizer, expressar coisas que não devem. Ah, mas aquele irmão, ele mudou com a unção. Não, meus queridos. Aquele irmão, ele mostrou, na verdade, quem ele sempre foi. Ele só não tinha oportunidade de mostrar isto. Então, a unção ela serve para mostrar quem somos e também para mostrar quem não somos. Obreiro que muitas das vezes no diaconato fazia um trabalho exemplar, mas quando chega ao presbitério ou ao pastorado, começa a perseguir e a matar, assim como fazia também Saul. A unção ela serve para mostrar quem somos. Mas quando temos uma unção ou uma consagração ou ordenação que é direcionada por Deus, ou através das orientações da palavra de Deus, aonde diz que o obreiro ele deve ser irrepreensível. O obreiro ele deve ser um exemplo, ele precisa de ter chamada. E não podemos consagrá-lo simplesmente porque ele é um bom membro ou porque ele faz coisas dentro da casa do Senhor. A unção ela serve também para mostrar quem nós não somos dentro da obra do Senhor. Sabe aquele irmão que muitas das vezes estava uma bênção dentro da casa do Senhor e o pastor, não por orientação divina ou não por seguir à risca as orientações da palavra de Deus, ele simplesmente decide então em separar, ordenar, consagrar aquele irmão. E aquele irmão que outrora era um bom cooperador, era um bom membro, agora ele é ungido, ele é consagrado a pastoreio, quem sabe, ao presbitério, ou talvez consagrado, quem sabe, a um evangelista ou a um missionário. E aquele irmão agora, ele começa a desfalecer, a se esfriar, e com o passar do tempo, ele torna-se infrutífero ou até mesmo se desvia dos caminhos do Senhor. Porque aquela unção não era uma unção
direcionada pela parte de Deus. E a palavra manchia, ungido, vem mais da ideia de uma capacitação divina. Este termo ele foi utilizado nos contextos sagrados para se referir ao Messias. Então, nós podemos compreender que a palavra unção, ou seja, a unção ela serve para mostrar quem somos e para mostrar quem nós não somos. Talvez, meus amados e queridos irmãos, você, ouvinte, que me escuta neste momento, talvez você esteja se pensando, mas por que eu não tenho este reconhecimento? Mas por que eu trabalho e eu não desfaleço, dou exemplo, tenho vocação, tenho chamado, mas eu não sou separado? Meu irmão, talvez você seja como Davi, que foi ungido por Deus, mas existe um Saul que está te perseguindo, mas aguarde o seu tempo, porque no momento certo, Deus ele vai separá-lo para a sua grande obra, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.